Bem-vindos a mais um vídeo. O título parece estranho. Tradicionalismo modernista. Quando eu falo de tradicionalismo, eu falo em sentido amplo, tá? Eu posso falar tanto do lefebvrismo, que é a posição da Fraternidade São Pio X e da Resistência. Posso falar do TFPismo ou do plinismo, que é da TFP e do Plínio Corrêa de Oliveira. Posso falar dos monfortianos, que são dissidentes dos anteriores. Posso falar dos sedevacantistas, que também admite outros grupos. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Ainda que essa coisa em comum também seja em graus diversos, que eu não vou tratar aqui. Tá? É a rejeição da doutrina do Vaticano II, ou pelo menos uma postura crítica em relação a elas, e também com relação à Missa Nova, tá? O novo Uso do Missa, preferindo, assim, a Missa Tridentina a esta. Esse vídeo também é uma autocrítica a mim, pelo menos pelo que eu fui em parte do passado, tá? Aqui admito a minha culpa também. Eu ainda mantenho a mesma posição de antes, tá bom? Eu também me considero um tradicionalista nesse sentido, da rejeição ao Vaticano II e à Missa Nova. Mas eu não vou aqui colocar as minhas justificativas. Porque o meu canal, tá? Ele, digamos assim, ele é mais aberto para todos aí. E também é que eu gosto de fazer, tá? Pois então, o negócio é o seguinte: se a pessoa é tradicionalista, ela vai rejeitar a doutrina do Vaticano II, vai rejeitar as suas reformas litúrgicas e, assim, vai ficar apenas com o magistério, o tesouro magisterial acumulado até antes do Vaticano II, e fica tudo certo, tá? Se você é continuista, você vai aceitar tudo e ficar certo também. O problema é quando a posição é justificada com uma base que não é boa. Eu já vou explicar o porquê. A nossa fé, a nossa posição tem que ser baseada na nossa fé, na doutrina católica, correto? Pois bem, São Tomás de Aquino, ele ensina que é necessário existir para a salvação do homem, além das disciplinas filosóficas investigadas pela razão humana, uma doutrina fundada na revelação divina. Primeiro, porque o homem está ordenado a Deus como para um fim que ultrapassa a compreensão da razão. Como diz Isaías: o olho não viu, ó Deus, fora de ti, o que preparastes para aqueles que te amam. Ora, é preciso que o homem que dirija suas intenções e suas ações para um fim, antes conheça esse fim. Era, pois, necessário para a salvação do homem que essas coisas que ultrapassam a sua razão lhe fossem comunicadas por revelação divina. E como eu disse em outro meu vídeo sobre a infalibilidade, e a revelação divina nos é comunicada, transmitida pela tradição. Tradição, inclusive, significa transmissão. E quem vai fazer isso é o magistério da igreja, tá? E, por concessão, em partes, também os teólogos, tá? Mas por concessão. Então, quer dizer que a nossa fé, ela é baseada em uma ciência, como Santo Tomás de Aquino vai dizer no artigo seguinte, tá? O primeiro que eu citei
É o primeiro artigo da Suma Teológica, tá? É logo de cara. O segundo artigo diz: a doutrina sagrada é ciência, mas existem dois tipos de ciências, algumas que procedem de princípios que são conhecidos à luz natural do intelecto, como a aritmética, a geometria, etc., e há outras que procedem de princípios conhecidos à luz de uma ciência superior, tal como a perspectiva que se apoia nos princípios tomados da geometria e a música nos princípios elucidados pela aritmética. É desse modo que a doutrina sagrada é ciência. Ela procede de princípios conhecidos à luz de uma ciência superior, a saber, da ciência de Deus e dos bem-aventurados. E agora uma parte que eu vou colocar aqui. Uma das objeções do segundo artigo diz o seguinte: não existe ciência do singular. Veja bem, não existe ciência do singular. Ora, a doutrina sagrada se ocupa de casos singulares, como, por exemplo, os feitos de Abraão, Isaac, Jacó e temas semelhantes. Logo, a doutrina sagrada não é ciência. E Santo Tomás responde dizendo que deve-se dizer que os fatos singulares são relatados na doutrina sagrada. E não porque deles principalmente se trate. Elas são introduzidas como exemplos de vida, como nas ciências morais, ou visa estabelecer a autoridade dos homens pelos quais nos chega a revelação divina, fundamentado da própria Escritura ou da doutrina sagrada. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, é basicamente o seguinte. O problema não é ser tradicionalista, tá? Eu também o sou. No entanto, é o seguinte. A posição que você tomar, tá? É a posição que você vai escolher por julgar que essa posição é o que vai lhe conferir, caso morra em estado de graça, a salvação eterna. Tá? Se houver alguma falha nesse ponto, irá se condenar eternamente. Aqui eu não estou fazendo juízo de consciência, tá? Mas é fato. Se você adota uma posição, se você começa a frequentar a missa tridentina em lugares distantes, ao invés de ir à sua paróquia, que fica no mesmo bairro, é porque você está convicto de que você está fazendo isso porque é por ali que a gente vai alcançar a salvação eterna. Ou estou enganado? Porque se acha possível também o contrário, você pode fazer. Mas o fato é o seguinte: se você rejeita o Vaticano II, ou se você aceita, deve ser por convicções exclusivamente, tá? Escute bem essa palavra, doutrinárias. Se você rejeita o Vaticano II, é porque você está convicto de que o que é ensinado ali não está em continuidade com o magistério anterior a ele. Ponto. Esse é o ponto principal e essencial, tá? Você está convicto de que está em descontinuidade em termos de doutrina. Não há continuação da doutrina ali, ponto. É por isso que rejeito. E a mesma coisa com relação à missa nova, tá? Você vai rejeitar a missa nova
exclusivamente porque ali está suprimida a noção de sacrifício, entre outros problemas teológicos. Então, esse é a única e exclusiva razão para se rejeitar a missa nova. E para quem é tradicionalista. E para quem é tradicionalista também, a única e exclusiva razão para rejeitar o Vaticano II é a descontinuidade com relação ao magistério anterior. Então, a conclusão tanto do tradicionalista como também do continuista deve ser a partir de uma análise doutrinal. Tá? As conclusões são desse âmbito. O problema é que muitos fazem a partir do âmbito histórico. Eu quero dizer que a história é importante? Não é que seja isso. É que de todas as ciências, todas as disciplinas intelectuais humanas, a história é a mais imperfeita de todas, segundo Aristóteles e Santo Tomás. Como foi dito antes, não existe ciência do singular. Existe ciência do universal e do necessário. A história trata dos particulares e dos contingentes. Aí mora o perigo, tá? Ainda que a Sagrada Escritura tenha muitos exemplos dos particulares, como foi dito, do Isaac, do Abraão, de Moisés, do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, aquilo é parte da revelação divina. Então não se pode dizer que é mero singular, não se pode dizer que é contingente. Porque estamos falando de revelação divina. No entanto, fora disso, está tudo incerto. Ou está tudo incerto, e ainda que seja certo, são coisas contingentes, efêmeras e particulares. Aí mora o perigo. Sabe quem fazia muito isso? Os modernistas. Eu estou falando de Loisy, Alfred Loisy e o Georg Tyrrell. Tá? Ambos os pais do modernismo. O que geralmente eles ensinam? Eles ensinam que a nossa fé também deve ser interpretada à luz da história. Eles alegam que os próprios evangelhos, digamos assim, podem crescer com acréscimos ao longo da história. Que é o mesmo que negar, tá, a Deus, a sua autoria. Eles mesmos alegam que a própria igreja, a estrutura que a igreja tem, digamos por assim dizer, também não passa de uma construção histórica. Ou seja, eles reduzem a nossa fé a contingências históricas. E muitos tradicionalistas fazem o mesmo. Eles vão justificar a sua posição principalmente a partir de juízos históricos. Eles vão justificar a posição que eles julgam que é o que vai lhe garantir a salvação eterna no final, a partir de juízos históricos. Eles vão dizer que o Vaticano II é mau principalmente não por conta da descontinuidade doutrinal, mas principalmente por conta do que aconteceu nos bastidores, que houve uma infiltração judaico-maçônica, que houve infiltração comunista, principalmente infiltração modernista, entre outras coisas, tá?
Eu não estou dizendo que é errado investigar essas coisas também. Desde que, claro, sejam oferecidos documentos e outras provas que confirmem tais coisas. No entanto, isso deve ser relegado ao nível da contingência e não da necessidade. É algo meramente acidental, que não fará diferença nenhuma se aconteceu ou não. Tá? Saber de tais coisas não muda absolutamente a realidade das coisas. Não fará diferença. A única diferença que vai fazer no âmbito acidental, tá? É que pode explicar mais ou menos o que aconteceu. Mas não altera em absolutamente, não deveria aumentar em nada a convicção do que da análise do juízo, tá, doutrinal da coisa. Esse mal veio principalmente por conta de publicações, como, por exemplo, o Complô contra a Igreja, ou Que Essa Viva, e outras coisas mais. Tá? Então, vou inventar um monte de coisa aí. Então, meus amigos, vocês acham que isso é realmente importante? Vejam bem, a teologia sagrada é a mais perfeita de todas as ciências, tanto que ela não apenas está acima da metafísica, como está transcendendo a metafísica. Perfeita que eu digo é com respeito à sua matéria. Enquanto método, ela é imperfeita, porque as suas conclusões não são tanto silogísticas. Elas são à luz de uma ciência superior, que é do próprio Deus. No entanto, justamente por receber a sua matéria diretamente do próprio Deus, que faz ela ser a maior de todas. No entanto, a história, como dita, é a mais imperfeita de todas, justamente porque o seu objeto não é universal e necessário, mas particular e contingente. E vocês querem sustentar a posição de vocês em cima da contingência, em cima da particularidade, como os modernistas faziam. Será que vocês realmente leram a Pascendi, do Benedict Gregis? Pois é, meus amigos. E isso tem que ser analisado criticamente. Tá? Vocês vão sustentar a posição de vocês em cima de contingências? Mas vejam bem, eu sou também tradicionalista, tá? O mal chamado sede privacionista. Mas, atualmente, eu digo isso como eu falei, eu estou fazendo autocrítica. Atualmente, eu busco basear as minhas convicções em juízos doutrinários, não históricos. O histórico é mero acréscimo acidental na coisa, tá? Para que eu vou querer saber se fulano foi maçom, se não sei quem era infiltrado, se não sei quem é agente da KGB? Que diferença vai fazer para mim? Que diferença vai fazer? E detalhe, 99% dos casos é baseado em suposições, em conjecturas superficiais. Alguém, por exemplo, tá, consegue provar cabalmente, inequivocamente, que João 23 e Bonini foram maçons, sem basear-se em meras especulações?
Ah, tem registro deles em tal loja. Tem registro de Pio Nono lá no Chile. Alguém é louco o suficiente para afirmar que Pio Nono foi maçom? Bem, eu sei que tem. Tá? É pergunta retórica. Mas eu não sou louco de afirmar isso. Tá? Pois é, meus amigos. Revisem se vocês são daqueles que sustentam a posição em cima de juízes históricos. Repensem agora. Tá? Repense agora. E baseiem os seus juízos em cima da doutrina, da sã teologia. É o que eu tenho a dizer para vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.